Pessoal, pelo que eu vi aqui, o Edna está com um probleminha técnico. Vamos iniciar, senão o Instagram derruba a gente antes mesmo da gente concluir. Então vamos lá. A gente vai iniciar pelos conceitos, falando um pouquinho sobre o que seria o Inova Simples, para que vocês possam entender aí desde o início como surgiu essa modalidade. A empresa simples de inovação, ela é um tipo jurídico simplificado. Ela concede às iniciativas empresariais que se autodeclaram como startups a estimulação na Constituição, né? Formalizam esse tipo de empresa, o desenvolvimento dessas empresas, e tudo isso para quê? Com a finalidade de gerar avanços tecnológicos. Aê, minha amiga, já tinha começado aqui a conceituar tudo. Gente, desculpa. Olha que foi uma confusão pra entrar nessa live, mas vai dar certo, né? Enfim. Pois é, Edna, se apresenta aí, eu me apresentei ao pessoal, na verdade eu acho que tem muita gente nova, então vamos começar de novo. O Edna vai se apresentar, depois eu inicio aqui o que a gente estava falando. Show, obrigada. Gente, primeiramente quero pedir desculpa, tá? Porque teve uns contratempo com relação à tecnologia, mas é isso aí, vai dar certo. Meu nome é Edna Soares, sou contadora, né? Participo aí da comissão do CRC Mulher e CRC Jovem, né? E o papo hoje é sobre o Inova Simples, né, Areta? É isso, Que é bom a gente já se antecipar, começar a estudar, entender melhor e, com isso, atender melhor o nosso potencial cliente, né? exato, importantíssimo. Então, pessoal, é isso. Eu me chamo Areta Soares, para aqueles que ainda não me conhecem, sou contadora e advogada, membro também da comissão do CRC de Tributos Municipais e Estaduais. Estou aqui na presença da nossa excelentíssima membro também da comissão do CRC Jovem, para trazer esse assunto aí para vocês, tentar fazer ao máximo aí de informações e esclarecer um pouquinho desse novo tipo jurídico, né, para a gente amadurecer nas ideias e satisfazendo os anseios dos nossos clientes. Isso mesmo, Areta, né? A gente, né, para quem não sabe, inclusive, antes mesmo, né, a gente trouxe, a gente até pontuou os principais pontos, né, que a gente acha pertinentes já para a gente melhor conduzir aqui essa live, porque é um tema novo e que acredito que o profissional da contabilidade, ele já é bom ir já se antecipando e começar a entender melhor esse Inova Simples, né? Esse regime aí jurídico, né? Simplificado, que muitos ficam meio que confusos, né? É um novo MEI, né? E na verdade, quando a gente Verdade. começou a estudar, não é bem assim, né? O Inova Simples, ele é um modelo jurídico, né? Só que ele, para aderir, ele não pode ser de empresa do Simples Nacional, ele é um regime, né, jurídico que foi criado especificamente para as empresas que trabalham com inovação, como as startups, e é bom a gente estar tocando nesse assunto, porque a gente vê pouco, né, Isso, essa preocupação de olhar para esse, eu diria assim, esse novo segmento, né? Essa modalidade empresarial, né? Então, conselho aí, né? De parabéns ao nosso conselho por estar se antecipando. com E, certeza. Areta, tu quer iniciar aqueles principais pontos que a gente acordou em conversar? Como Sim, é? sim, na verdade, eu estava dando essa pequena introdução, né, que justamente o que você acabou de falar, que foi um tipo jurídico destinado aí a essas empresas que se intitulam startups, que trazem novidades tecnológicas, né, que buscam realmente a geração do emprego e renda através dessas inovações. E apesar de ser uma modalidade extremamente vantajosa, nós vamos ver que essas características, né, ela é única e exclusivamente para esse nicho, para esse tipo de empresa, né, sai ali um pouco do convencional, mas também para as empresas que estão dando seus primeiros passos, estão iniciando suas operações. Né? Por quê? Porque a gente sabe que existem startups, existem grupos aí, incubadoras, inclusive, que elas não estão mais na sua fase inicial e já estão em outros regimes, já migraram, já não
né, precisam mais desse regime simplificado do Inova Simples. Então, a gente vai falar hoje, vai tratar hoje somente desse pessoal que está iniciando, né, somente essas startups que estão ainda a se inserir no mercado com até 10 anos, né, de empresa. É importante a gente dar esse limite aí temporal para a gente conseguir enxugar um pouco quem pode, quem não pode, e assim começar o nosso tema. Mas assim, a gente fala de startup, e aí eu trouxe até um conceitozinho aqui, um pouquinho mais de conceito para vocês, para a gente tentar sair um pouquinho da caixinha, né, e pensar um pouco nesse tipo de cliente, desse tipo de empresa. E o próprio artigo 65A da Lei 167 de 2019, que instituiu o Inova Simples, ele traz uma definição do que seria uma startup. E aí ele fala que considera-se startup, né, uma empresa que tenha caráter inovador, que vise aperfeiçoar sistemas, métodos, modelos de negócio, produção de serviços, mas que traga realmente algo novo. Então, Isso. é isso, né, Edna, é isso que seria o conceito mesmo puro. Isso mesmo, Marina. E um exemplo prático, né, que inclusive eu conheço uma colega que ela ela é uma startup. Como é que funciona essa empresa dela? Ela é uma empresa considerada inovadora em que ela simplesmente criou uma empresa em que os empreendedores enviam seus comprovantes de pagamento via WhatsApp e aquele sistema dela simplesmente puxa todas aquelas informações e transforma todos em relatórios financeiros. Isso é um modelo de empresa, é uma startup que vem se desenvolvendo, né? Então, só quis trazer esse exemplo para melhor entender, né? Então, são empresas, né, que têm a intenção de inovar realmente, né? Não é a empresa comercial, como a não ser que ele vá desenvolver algum produto para o mercado, né? Um serviço. Sim. Então, é bom trazer um exemplo para a gente contextualizar o que seriam essas empresas inovadoras. E quando a gente fala dessas empresas inovadoras, né, esse regime aí que foi criado para essas startups, que o intuito realmente é o intuito de desburocratizar, né, a abertura, até mesmo para aquelas empresas que estão em início, que estão começando, foi criado justamente o Inova Simples para essas empresas, que inicialmente meio que se confundiu, no início meio que se confundiu com o MEI, por quê? Porque o limite de faturamento é R$ 81.000. Aí, como assim, Inova Simples é um novo MEI? Só que não é um novo MEI, é muito parecido, né? Inclusive está lá esse novo regime, né? Esse novo regime, não, nova natureza, essa natureza jurídica está lá na Lei Complementar 123, tá? Que no caso a Lei Complementar 123, ela não trata só das empresas do Simples Nacional, mas das microempresas e empresas de pequeno porte, o que meio que confundiu um pouco, né? Alguns eu digo por mim, que no início o meu realmente eu fiquei, meu Deus do céu, esse Inova Simples é um novo MEI, como assim? O limite para essas empresas inovadoras é R$ 81.000, o faturamento, as características muito parecidas. Como, por exemplo, né, o microempreendedor individual, né, ele tem um limite de R$ 81.000, assim como essa empresa do Nova Simples também, que é mais voltada para aquelas empresas de tecnologia, de criar novos serviços, produto. E o microempreendedor individual está também sendo tratado na Lei Complementar 123, assim como esse Nova Simples, então meio que se confundiu. E assim, o Inova Simples, né, essa nova natureza jurídica, ela não pode ser optante do Simples Nacional, logo o regime tributário será o quê? Lucro presumido ou real. E você meio que se questiona, pô, será que realmente vale a pena uma empresa de inovação que está começando já abrir uma empresa, se inicialmente ela vai pagar os seus tributos no lucro presumido ou real? Né? Então, fica aquele questionamento e se espera, né, que o Comitê Gestor do Simples Nacional ela venha fazer alguma alteração, porque inicialmente, para quem está começando o seu negócio, tu não vê muita vantagem não, o limite é apenas R$ 81.000 de faturamento, tá? Inclusive esse limite, Edna, ele é um limite, né, para que
aquela empresa que está no Inova Simples, ela goze de uma isenção. Então, assim, para ela trazer, né, para ela trazer um maquinário, para ela trazer um equipamento, para ela iniciar as atividades, né, esses 81 mil, ela vai gozar de isenção, ela não vai ser tributada, diferente do MEI, que ainda tem ali uma regra de É, tributação de INSS, ISS, de INSS e ICMS. Esses 81 mil aplicados para a Inova Simples, eles são mesmo para regir a partir de que momento essa empresa vai ser tributada. A partir do momento que ela ultrapassar os 81 mil de recursos ali, né, recebidos para desenvolvimento daquela atividade, para iniciar aquela atividade. Então, se fica realmente essa lacuna, a gente perceber que qual que vai ser realmente o pontapé inicial, ela vai iniciar no lucro real e será que ela vai ter realmente essas despesas suficientes, capazes de, né, suportar um regime desse tão pode. delicado, tão burocrático, né, que a gente chama aí de custo Fora, Brasil, que a maioria dos empresários falam de custo Brasil. fora as obrigações acessórias, né, que essa startup, essa empresa de inovação vai ter também. Por isso que após se aprofundar mesmo, fica aquele questionamento, né, se vale realmente a pena abrir. Porque ela vai ser tributada no lucro presumido ou lucro real, né, tendo esse limite de faturamento de 81 mil reais. E assim, é por isso que se confundiu muito no início, porque ela, por exemplo, essa natureza jurídica Inova Simples, né, que é voltada para as empresas de inovação, as startups, a abertura dela é muito parecida com a abertura do MEI. É gratuita a abertura, é de forma automática, não é obrigado a ter contador, porém, fica aquele questionamento, porque se a startup precisar, por exemplo, de uma inscrição estadual, precisar de uma inscrição municipal, então até isso está muito em aberto também, que precisa ser tanto a Cefaz, o Estado, como a Prefeitura, né, tem que legislar quanto a esses pontos que estão em aberto, né? E eu acho que também, eu acredito que o Comitê do Simples Nacional também, ele precisa Posicionar. se posicionar, né? Porque se o Inova Simples veio para facilitar, para desburocratizar a abertura de empresas que esteja voltada para essa parte de inovação, então, inicialmente, se a gente perceber, pelo menos na forma da tributação, ainda não é muito essas vantagens todas já abrir inicialmente, né? E quando você abre, né, muitas vezes você não tem capital ainda, né? Então, assim, vale lembrar que para abrir essa Inova Simples, o capital é zero, você pode estar começando com R$ 0, diferente quando você abre o MEI, né? É a partir de R$ 1 a abertura do capital. E assim, é muito parecido, só que não é, tá? Então, que a gente deixe claro, o Inova Simples, ela veio criada para essas empresas de inovação, porém o MEI, que é microempreendedor individual, não pode aderir, assim também como empresas que já são tidas como empresas de inovação ou startups, elas também não podem estar aderindo. Somente aquelas empresas que estão em início que estão começando. Que, inclusive, toda essa questão de dúvida, de perguntas, você encontra lá no Perguntas e Resposta, no site do Inova Simples, para depois quem quiser, eu recomendo, né, que dá mais uma Sim. dada sobre isso. E é isso, né? E com relação também a essas empresas de Inova Simples, ela pode ter mais de um titular, né? Mais de um sócio nessa empresa de inovação, né? Essa empresa pode estar sendo constituída. Então, é bem parecido. Enquanto que o MEI só pode ser constituído por um único titular, a empresa de Inova Simples, né? Ela pode ser constituída por mais de um titular, certo? O Inova Simples, ele, na verdade, ele foi tratado lá em 2019, né, pela Lei Complementar 167, e posteriormente, só em 2020, né, com o pronunciamento do Comitê Gestor,
é que ele foi tratado pela resolução do CG 55, que aí trouxe não muita coisa, mas trouxe mais algumas características. Só que eu acredito que, acho que a explanação maior e melhor só se veio com a Lei Complementar 182 de 2021, que foi considerada ali o marco legal das startups. Que aí sim, né, ali ele trouxe, acredito que é no artigo 4º, né, que ele fala ele traz realmente a empresa, né, para essa seara do lucro real, do lucro presumido. Ele tira a empresa ali do Simples Nacional, ele tira a empresa do MEI, tira dessa equiparação que a gente fez no começo. Porque realmente com essa regulamentação das startups e não da empresa simples, né, a gente do Inova Simples, aí a gente trouxe esse marco regulatório. E aí lá estou abrindo aqui o artigo 4º, ele diz o seguinte, eu estou aqui na Lei Complementar 182 de 2021. Ele diz o seguinte: para fins de aplicação desta lei complementar, são elegíveis para o enquadramento na modalidade de tratamento especial destinado ao fomento das startups. Aí ele diz os tipos jurídicos, né, empresário individual, EIRELI, que a gente viu que já não existe mais, as sociedades empresárias, cooperativas e sociedade simples. Aí ele dá aqui no inciso 1º, com receita bruta de até 16 milhões no ano calendário. Aí ele traz também com até 10 anos de inscrição no CNPJ. Ele traz também que atendam, né, requisitos mínimos, a esses requisitos mínimos que ele traz. Letra A, declaração em seu ato constitutivo dos seus negócios inovadores. O que é que ele vai fazer que é inovador? Ele tem que dizer para que ele possa se intitular startup. Letra B, enquadramento no regime especial Inova Simples, nos termos do artigo 65A. Aí, quando ele traz, né, esse requisito mínimo para a startup ser enquadrada como Inova Simples, aí sim a gente entende que não é o MEI, a gente entende que realmente a burocracia tributária vai precisar de um especialista, vai ter que trazer a figura do contador para fazer esse planejamento tributário, para sair daquela zona de conforto de que eu abri minha empresa sozinho, né, eu sei fazer. Então, muitas vezes, essa confusão inicial, essa desburocratização, faz alguns empreendedores acharem que a figura do profissional contábil se faz desnecessária, descartável, quando a gente sabe que não. Por quê? Porque quando se começa a se aprofundar, está aí. É uma empresa que veio com características, né, facilitadoras de apuração de tributos, de guia única, de redução tributária de até 81 mil reais, mas que, ao mesmo tempo, vai gozar de inúmeros benefícios fiscais, vai ter ali diversos investidores, recursos entrando, vai precisar faturar o seu primeiro real, independente de ser até 181 mil, mas 81 mil vai precisar faturar o seu primeiro real, para quê? Para valorizar aquela empresa de inovação, para que aquela empresa ela tenha o seu valor conhecido lá na frente, quando ele quiser se desfazer, vender, como todos os aplicativos que a gente já conhece e ouve falar. Então, eu acredito que a figura do contador nesse momento, Edna, ela não só importante como indispensável. Isso mesmo. E assim, no momento da abertura, né, desse Inova Simples, ele está obrigatoriamente a abrir uma conta bancária, tá? Diferente, por exemplo, do MEI que não Exato. é obrigado. E outro detalhe também é com relação à sede dessa empresa, do Inova Simples, né, que quando você, no momento da abertura, né, que você tem que identificar o endereço, seja, que pode ser, né, que pode funcionar em cowork, tô olhando aqui minha cola, né, parques tecnológicos, instituições de empresas, instituição de ensino, empresas júniores, incubadoras, aceleradoras e espaço compartilhado. Então, no momento da abertura, que você for designar um local fixo, é solicitado o CNPJ de onde que vai estar o estabelecimento dessa empresa Inova Simples. E assim, ao fazer a abertura dessa empresa Inova Simples, né, pode ser aberto com o nome ou com o número do CNPJ, porém, sempre tem que estar seguido Inova Simples. E se for um nome empresarial, sempre no final vai estar seguido do Inova Simples, né? Que é o IS, né?
Isso, que a gente, como a gente pode ver, é realmente um tipo de natureza jurídica, né, que a gente precisa se antecipar e começar a estudar, e a gente sabe que cada vez mais cresce o número de empresas no Brasil, empresas com essa parte de um objetivo, com objeto social de inovação, de criação de serviços, novos produtos. Mas é aquela coisa, também vejo como uma ótima oportunidade que está começando aí, né, que tem só uma ideia, né, da empresa de Inova Simples, para já ali registrar, né? Então, por um lado, é uma boa oportunidade para quem quer registrar, porém, todavia, é de se realmente estudar e se preocupar se vale a pena mesmo, né? Porque o limite é só R$ 81.000. É pouco, né? O limite de faturamento. E ser calculado tudo no ou lucro presumido ou real, e tem todas as obrigações acessórias, né? Como empresa do lucro É real, isso que a logo vai gente tem que pensar. né? E É logo isso vai que a precisar gente tem que pensar. Eu obrigado. acredito que, eu acredito que o que faltou aí, Edna, foi realmente um detalhamento, né, maior e melhor do que seria essa simplificação na arrecadação, do que seria essa simplificação na entrega das obrigações acessórias. Por quê? A Muito simplificação na Constituição a gente entendeu. É como você citou aí agora, eu posso, né, como só o MEI podia, eu posso abrir na minha casa. Antes eu não podia abrir nenhum outro tipo de empresa na minha casa. O Inova Simples permite que a startup inicie ali na casa do empresário. O que mais? Dispensa certificado digital, dispensa o contador na Constituição. Mas aí tem uma facilidade que é o registro, né, daquela marca, daquela patente, do que está sendo inventado, do que está sendo criado no INPI. Então ali eu tenho realmente várias portas de entrada. Agora, como eu devo tributar? Como eu devo entregar? Acredito que tudo isso ainda está um pouco obscuro, né? As lacunas, elas são falta inúmeras, isso, inúmeras e falta esclarecimento para a gente. verdade, tem muita coisa ainda que falta regulamentar, mas nós, né, a gente é bom ter essa preocupação, já se antecipar e estudar realmente, né? Sim, É muito detalhe, depois com certeza que vão surgir aí empresas querendo abrir, ter seu CNPJ, né? Principalmente essas empresas aí que trabalham com a parte de desenvolvimento, né, de algum o sistema, algum produto, e, e a gente tem que realmente se preparar. E espero, né, que tenha aí alguma regulamentação aí pelo o Comitê. legislativo, com certeza o legislativo vai se pronunciar, hein? Eu acredito, viu, Edna? Eu tenho muitos clientes que alguns trabalham com essa parte de inovação tecnológica, né, ah, eles facilitam a utilização de diversos equipamentos tecnológicos, automação de, por exemplo, tem um cliente que ele faz automação de ozonizador, que é aquele purificador. E nessa pandemia ele vendeu bastante e ele trouxe um equipamento que liga e desliga pelo celular, que eu não tenho o botão de liga e desliga, eu deixo lá e ativo na hora que eu quero, entre N outras ferramentas que eles criaram. Mas eles foram constituídas como uma empresa convencional. Por quê? Porque realmente, como é que eu vou utilizar, né, um regulamento desse? Como é que eu vou utilizar um novo tipo jurídico desse se eu não tenho todas as informações adequadas? E se de repente eu, como profissional contábil, submeter o meu cliente a uma tributação elevada porque eu não quis ali, né, dar para ele uma oportunidade de começar com uma empresa convencional? Quem sabe no futuro próximo registrar essa patente, registrar essa marca, né, e nascer como uma startup de verdade? Claro que a gente vai ter que aguardar aí, né, as decisões do nosso legislativo, judiciário no futuro próximo, espero eu, para que a gente possa começar a dar essas coordenadas de forma mais assertivas, mais claras para os nossos clientes. Sim. E falando ainda nessa parte de abertura, né, de Nova Simples, eu até que meio simulei aí também a abertura, só não fui até o final porque eu já tenho o CNPJ aberto, né? E
Tipo, e uma das coisas que pediram foram o quê? O endereço, né, onde que será iniciado essa empresa de inovação, o nome empresarial, que como a gente bem já falou aqui, que é seguido de Inova Simples, tá? O nome empresarial seguido de Inova Simples, que pode ser também no CNPJ. É solicitado também o nome fantasia, que no caso é opcional, que não é obrigatório. Como a gente bem falou aqui, é solicitado o valor do capital. Essas empresas de inovação, ela pode muito bem começar com R$ 0, né, diferente de outra empresa, diferente de como MEI, que, por exemplo, quando você vai abrir, tem que inserir o capital, que no mínimo é R$ 1. É solicitado também as atividades da iniciativa, de iniciativa empresarial, que pode ser mais de uma, né? E como a gente bem já falou aqui, né, e como a Areta falou, também é solicitado o escopo, né, do objeto social daquela empresa de inovação, que no objeto social você vai ter que descrever todo aquele segmento, né, aquele objeto do que se propõe aquela empresa de inovação. E a forma de atuação, né, como a gente bem já falou aqui, é solicitado... Eu simulei realmente pediu a forma de atuação, né? Se seria no cowork, se seria numa empresa júnior. Quando você marca uma dessas opções, é solicitado o CNPJ. E também é solicitado dados do contador, como a gente bem falou aqui, porém não é obrigado, né, a ter contador, porém fica aqueles questionamentos que a gente já trouxe aqui. É importante, essa assessoria técnica, acho que ela vai ser sempre crucial para que, né, o empreendedor ele comece com o pé direito, ele realmente não se complique, não chegue lá na frente com dúvidas que ele poderia ter sido acompanhado por um profissional e essas discussões terem sido mais, né, desmiuçadas para conseguir iniciar a atividade dele de forma mais tranquila. Porque, querendo ou não, essas burocracias, elas geram no futuro, né, transtornos, multas indesejáveis, e eu acredito que o profissional contábil ele está aí para auxiliar. E é capaz, viu, de depois aparecer alguma... É igual ao MEI, né? Quando começou. MEI não precisa de contador. Porém, na prática, a gente vê que todo dia chega na demanda. Então, eu acredito que com esse modelo de empresa Inova Simples, né? Criado para essas empresas aí de inovação, eu acredito que depois há de aparecer uns pepinozinhos. Isso porque é muito simples de abrir. Eu mesmo tentei abrir, né? Só não foi o final. E é muito simples de abrir. Porque não precisa, abre aspas, né, de contador, mas pode vir a precisar, como a gente bem já falou aqui. E o processo é muito simples. O CNPJ sai na mesma hora, é automático, tá? E depois pode-se que tenha-se, né, o problema, principalmente se aquela empresa que está começando tiver a preocupação de buscar um contador, ter problemas futuros, né? Porque como a gente bem falou aqui, ela não pode ser do Simples Nacional, então ela vai aderir ao regime tributário lucro presumido, real, que tem lá as suas obrigações, né? Como qualquer Assim que nasce o CNPJ. Como o CNPJ é instantâneo, as obrigações também são. Nasce o CNPJ, nascem as obrigações, nascem ali, né, realmente essas responsabilidades mensais para serem entregues, e a gente sabe que é uma imensidão de obrigação tributária a ser entregue, né, não é só uma ou duas, fora toda a questão da regularização contábil, fora toda a questão do controle financeiro. Uma startup, ela tem os seus investidores, ela trabalha com recursos muitas vezes bem elevados. E aí, como é que você vai prestar conta com esses investidores? Será que o empreendedor que abre sozinho a sua empresa ali de frente para o computador e que conhece de inovação, será que ele conhece também de tributação? Será que ele conhece também das obrigações financeiras, né, do fechamento de uma demonstração financeira capaz de prestar contas com aquele investidor? Então, esses questionamentos eu acredito que devem ficar
sempre vivos, para que a gente não se perca e sempre tente buscar um auxílio de um profissional que já faz isso no seu dia a dia, né? Que já tem esse fluxo no seu dia a dia. Eu acredito que esse modelo, né, eu acredito que ele vai tender bastante a crescer, porque tem várias empresas, né, desse segmento de inovação, como startups, que querem ter o seu CNPJ até mesmo para poder emitir uma nota fiscal, de Uhum. serviço, alguma coisa do tipo, né? Então, eu acredito que a demanda é realmente aumentar por esse tipo, né, de natureza jurídica, de Nova Simples, né? Então, por ser também uma oportunidade para essas empresas formalizar uma ideia que já tem em mente, né, para legalizar E algo já que começar registrada, né, Wesley? Já começar registrada, já começar com a sua patente sobre aquela invenção, porque muitas vezes, por mais que você comece uma empresa ali de forma tradicional, quando você não registra, pode chegar outra pessoa e tomar a frente, ter tido a mesma ideia, e aí quando ela fizer esse registro, sua empresa deixou, né, passar uma excelente oportunidade. E a startup no Inova Simples, ela tem essa prerrogativa de ser simplificado e rápido o processo junto ao INPI. isso. Realmente, pelo que eu andei testando, é muito rápido. Eu achei realmente até parecido com o MEI, a parte de abertura. E realmente é rápido, mas fica aí aquela indagação, né, de estudar se realmente vale a pena abrir inicialmente, né? E um abraço para a Augusta que está aqui com a gente. Boa noite, Augusta, tudo bom? Obrigada por ter vindo nos prestigiar, minha amiga. A comentário aqui do MEI relatório, sem dúvida, o papel do contador no Inova Simples, deixa eu ver aqui, é fundamental, será mesmo, novas oportunidades para o contador, sim, verdade. É uma oportunidade muito boa, né? O profissional da contabilidade já se antecipar com esse assunto. E a gente mesmo, né? A gente vê tão pouco, né? E tão pouco falar sobre startups, algo do tipo, empresas de inovação, né? E o nosso conselho está aí à frente, isso é muito bacana, trazer já esse despertar. E é um assunto que eu realmente comecei a estudar, comecei a me interessar mais porque eu achava que o MEI poderia ser, pronto, é o novo MEI, quando eu fui estudar não nada a ver, né? Mas eu acho que E nós vamos nos surpreendendo, né? A partir do momento que a gente estuda, que a gente busca determinada informação, a gente vai vendo que é um link sem fim, né? A gente e, começou lendo a legislação do Inova, depois a gente viu que era só uma alteração da Lei Complementar 123, depois a e gente viu que tinha um marco regulatório da própria startup que falava do Inova. Então, assim, e eu, fora tudo, muito, muito. inúmeros conteúdos que a gente encontrou na internet desmiuçando o assunto, muito importante. E tem que ter realmente cuidado, porque eu inclusive achei artigo dizendo que o MEI poderia ser. Na verdade, não, né, E na gente? verdade não. Startup normal, assim como a startup normal, né, essa empresa de inovação, desde 2019, né, justamente com essa alteração dessa lei 167 aí, 2019, as startups, ela não pode ser do regime tributário simples nacional, apesar, tanto que é mencionado lá na Lei Complementar 123, assim como também é mencionado lá na Lei Complementar 123, que o MEI não pode ser do Inova City. E no início realmente confundiu demais, porque é muito parecido até na questão da abertura, que foi super simples no momento da abertura. Tem características realmente bem similares, como a gente já bem mencionou aqui. E a questão do certificado do Inova Simples, até o certificado do Inova Simples, eu achei até parecido com o certificado de condição de microempreendedor individual. O certificado tem lá, certificado de inscrição do Inova Simples. Depois, quem tiver interessado em se debruçar mais, estudar mais sobre essa natureza, nova natureza jurídica, né, Inova Simples,
tá lá no site, inclusive, perguntas e respostas, tem também tipo um manual, né? Explicando tudo, tudo direitinho, né? Com relação a como é que esse tipo de natureza jurídica. E muita coisa, né, para a gente estudar e depois a Muita gente coisa. simples, em Nova Simples não vai ter nada, viu? Pelo que eu tô vendo. Nada. Só a Constituição. A única coisa é que nem o MEI. Bem parecido com o MEI. A única coisa que é simples é a Constituição. Por incrível que pareça. Então, lá tem um manual de acesso ao formulário eletrônico do Inova Simples, mostrando passo a passo de como mostra, depois quem tiver interesse. Eu achei realmente muito parecido com a abertura do MEI como um todo. Eu acredito que realmente ainda deva sair mais alguma regulamentação sobre o assunto, né? Tanto o Estado, a Cefaz do Estado, como o municipal também deve, né, se manifestar em alguma coisa, até Até, mesmo. Edna, até porque nem todos os municípios, e não vou precisar, mas acredito que nem todos os estados estão ainda 100% com a Rede Sim, que é justamente o mecanismo utilizado para a constituição da, da empresa, né, do Simples, né, da Isso. empresa Inova Simples. A Prefeitura de Fortaleza, eu sei que em destaque, o meu amigo Levi Sim. Guedes, por exemplo, abriu uma empresa de Nova Simples e ele disse que foi a emitir a nota fiscal de serviço, cobrou os tributos normais e ISS. E assim, falando ainda de Nova Simples, né, eu já puxando aqui pro meio, porque ao estudar eu achei realmente muito parecido. Por exemplo, quando você vai abrir o MEI, você assina um termo de ciência de poder tá optando pelo aquele regime. No caso no Inova Simples, quando você está abrindo a empresa de Inova Simples, você tem que dar ciência, marcar, dar ciência, declaração de ciência, que é o quê? Eu vou até ler aqui para vocês que está lá no manual, tá, do Inova Simples, que vocês encontram no site do Inova Simples, que é: o empreendedor deverá declarar sob as penas da lei que o funcionamento da iniciativa empresarial submetida ao regime Inova Simples não produzirá poluição, barulho e aglomeração de tráfego de veículos para fins de caracterização como baixo grau de risco. Então, assim, você dá, no momento da abertura, você dá um termo de ciência que realmente se caracteriza como uma empresa de inovação e que se caracteriza como atividade de baixo risco. Então, é outro ponto também de atenção que eu quero chamar aqui. É porque é importantíssimo, porque assim como o MEI, né, as empresas do Inova Simples, elas não necessitam das licenças e alvarás para iniciar suas atividades, desde que elas façam essa declaração. Isso mesmo. Que o próprio MEI, né, pede o flagzinho na hora da gente constituir, pede justamente esses flagzinhos para que o empreendedor faça também essas mesmas declarações. É muito parecido. Outro detalhe também é com relação à captação de recursos, que no momento da abertura que eu fui estar simulando lá, ele pergunta como que será esse recurso, né? Essa captação de recursos com relação ao capital social, se será recursos próprios, se será financiamento coletivo, se será linha de crédito pública ou linha de crédito privado, né? E realmente esse novo tipo de natureza jurídica, realmente ela é bem simples, qualquer pessoa pode abrir, porém na prática a gente vê que tem, inicialmente a gente já pôde perceber, né, Areta, né, que realmente tem muitas particularidades Verdade. que estudar, que realmente precisa dar uma debruçada realmente e é pertinente, né? Porque de simples. Até peguei o link aí que você citou, o Edna, mandei para o pessoal do Perguntas e Respostas, até para que eles consigam fazer essa pesquisa aí de forma até um pouquinho mais minuciosa de tudo que a gente falou aqui.
é bastante importante, porque aí eles vão ter também um histórico de tudo aquilo que a gente falou, que vai estar pontuado nesse perguntas e respostas. Boa. Mais um ponto. Alguém tem. Tá, todo mundo que quem tá aqui com a Dúvidas? gente. Dúvida, eu sei que não vai faltar, vai ficar sem dúvida, né? Então, eu queria que quem estivesse aqui comentasse o que está achando do assunto, se está entendendo, se ficou com dúvida, comenta aí, porque qualquer coisa, eu estou com o manual aqui aberto aqui de frente. É isso Quero aí, saber, gente. gente, se está entendendo o que é realmente esse novo tipo de natureza jurídica e nova simples, né? Aí, meio relatórios, parabéns pela live, excelente conteúdo, que bom, né? Pois é, gente, então comenta aí, né? Dúvida, deixa. Se a gente não conseguir responder agora no momento, a gente manda depois no privado, né? Isso, manda no E nosso direct, né? Manda no nosso direct, a gente consegue também ir alimentando, ir estudando e aprofundando essa nossa pesquisa. isso mesmo. Então, a gente já tratou aqui, né, de vários pontos, né? As características. Então, se alguém achar que não ficou muito claro, comenta, ou então comentar e tá claro que é esse novo tipo de natureza jurídica, tá, gente? Então, bora interagir aí, né? Se ficou claro aí o conteúdo, bora ajudar. Vamos interagir, vamos tirar as dúvidas, lançar as inquietações. Acho que o objetivo desse bate-papo mais Isso, descontraído é esse, trazer, né, mas essa sensação de inquietude para que a gente possa desenvolver essas discussões e chegar, né, acredito que num consenso para atender o principal alvo de tudo isso, que é o nosso cliente. sim. E eu acho que esse bate-papo é justamente esse, para o quê? Para despertar, para a gente estudar mais, né? A gente se aperfeiçoar mais para atender esse potencial cliente aí, que a gente vê que é um tipo de atividade que só cresce no nosso país, então realmente a gente tem que estar se antecipando, né? E ainda está um pouco órfã, né? Uma atividade que ainda está um pouco órfã no sentido do Inova Simples, no sentido desse tipo jurídico. Eu acredito que, a partir do momento que nós, contadores, começarmos a abraçar, né, a fazer essas provocações, tanto uns aos outros quanto ao próprio fisco, no sentido de trazer as respostas que a gente precisa, a prefeitura, saber se a prefeitura da capital já está ciente, como é que ela está trabalhando, como é que ela está se comportando, se a Cefaz, né, do estado do Ceará, como é que ela está se comportando, e a partir daí buscar outras Cefaz, outras prefeituras, para a gente ir cada vez mais suprindo essas nossas dúvidas quanto ao tema. Ainda falando aí sobre o tema, né, com relação. A gente falou aqui sobre o local de funcionamento, né, que a gente bem falou que poderia ser ou startup, ou que a startup poderia estar atuando no coworking, empresas júniores. Eu vou estar aqui falando um pouquinho de cada, que é, por exemplo, uma aceleradora, né? Que no caso, o intuito é identificar quais iniciativas apresentam potencial para crescimento rápido e exponencial. Para isso, não é preciso atender a uma necessidade ou um nicho de mercado, tá? Então, empresas júnior. Então, a startup, ela pode estar dentro de um espaço de uma empresa júnior. O que seria essa empresa júnior? É uma iniciativa formada exclusivamente por alunos de universidade que buscam uma experiência profissional. Então, o que seria o cowork? É um espaço compartilhado, é um local ou empresa que reúne a estrutura necessária para que outras organizações realizem suas iniciativas. Então, essas empresas consideradas de inovação, tá? Ela pode estar nesses locais fixos, como a gente bem falou, que quando, no momento da abertura, é solicitado aí um CNPJ, né? Seja uma empresa júnior, seja uma empresa aceleradora, seja um espaço cowork, né? Que no caso, essa empresa de inovação, ela precisa ter
um local fixo, né? Exatamente, isso é bastante importante, né? Porque acredito que nessa crise dos últimos 2 anos aí, quem é que pôde imobilizar, quem é que pôde investir no espaço físico? Então, ela vem com mais esse plus aí de possibilitar a constituição nesses espaços já existentes e compartilhados, bem como no espaço residencial, daqueles que têm a ideia, que têm ali a equipe para desenvolver a ideia, mas não conseguem ainda investir nenhum custo na locação de uma sala, na mobília de uma sala, e precisam realmente dessas facilidades na hora de constituir. Aí tem outro ponto importante, Edna, que a gente não falou ainda, que é da dissolução, né? Como Bom, são negócios inovadores, se não der certo, se tudo der errado, a dissolução é tão simples quanto a constituição. uhum. Verdade, bem lembrado, né? Que, por exemplo, mesmo que aquele empreendedor resolva abrir, né, aquela empresa de Inova Simples, mesmo que seja uma ideia que não deu certo, a baixa é automático, tá? Então, realmente veio para simplificar, veio para facilitar o acesso ao crédito, né, na teoria, acesso ao crédito, ao financiamento, Na teoria. né, Na na teoria, prática, na na prática a gente ainda vai ouvir muito dos nossos clientes que eu, não der certo. eu acredito, né? Então, acredito que a gente já falou dos principais pontos, né, Areta? A gente já falou. Falamos os principais pontos. É óbvio que longe de nós, né, tentar exaurir esse assunto, porque eu acredito que ele está bem, bem, bem distante de ser exaurido. A gente Sim, ainda tem muito aí a se debruçar sobre ele. sim, é um assunto realmente em discussão que a gente, né, do Conselho meio que já se antecipou, já para trazer uns insights para que os profissionais da contabilidade venham se despertar para esse novo tipo de natureza jurídica e se preparar, né? Então, a gente já Parabéns, né, à iniciativa do nosso querido Conselho de Contabilidade por tem. possibilitar os nossos colegas que tenham aí acesso a esse conteúdo, né, conteúdo de primeira mão, conteúdo que traz tanto nós duas que nos debruçamos inicialmente, mas que vai trazer, aguçar a curiosidade desses que estão nos assistindo, daqueles que verão a live posteriormente. É bastante importante essa iniciativa do nosso conselho, estão todos de parabéns. Obrigada pela oportunidade de sermos nós as portadoras das boas e más notícias, mas é isso. E depois eu acredito que aqui é só os insights para uma continuidade, né, de debruçar aí realmente sobre o assunto, né, até porque deve sair aí mais alguma regulamentação sobre o inovação, tá? Então, eu acredito. Então, a gente já falou as principais características do Inova Simples, falou como que poderia ser constituída, falamos sobre a questão da formação de capital, falamos sobre a questão do local, do endereço a ser exercido, né? Aquela empresa de inovação. Então, realmente, a gente falou bastante coisa, né? Os principais dispositivos legais, né, que norteiam o tema, que é a própria Lei Complementar 123 de 2006, MS e EPPs, a LC 167 de 2019, que traz o tipo jurídico, e a Lei Complementar 182 de 2021, que trouxe o marco legal das startups. Acredito que e a resolução CG-SIM 55 de Bom, 2020. Acredito que é isso. Acho que o nosso tema ficou bastante completo, complexo, mas nos verdade. esforçamos. Eu sei uma coisa. A gente falou também do limite, né? Que é R$ 81.000 dessas empresas de inovação. Realmente a proposta desse Inova Simples é facilitar a abertura, né, de empresas de inovação, desburocratizar. Realmente, na teoria mas eu acredito que pode melhorar. Né? E é isso, eu quero agradecer a presença aí de quem já está aqui, quero agradecer também aí a Eita aí
né, por estar nessa comigo. Foi ótimo, né, Areta? A gente. Foi excelente, Edna. Obrigada também, obrigada pela colaboração. Eu acho que é isso, é a gente tentar se unir sempre para trazer aí o que a gente puder trazer de bom e de agregador para a nossa classe. Certeza. Então, se alguém que está aqui com a gente tiver alguma dúvida, deixa aí, né, que a gente, ou então queira, se sinta à vontade de comentar o que achou sobre o assunto, fique à vontade também. Do contrário, a gente vai estar se despedindo, tá? E deixando esses insights aí, para que o profissional da contabilidade possa vir aí se despertar e estudar mais aí sobre o assunto. Obrigada, pessoal. Tchau, obrigada, tchau, gente.